Oi, tudo bem? Eu sou o pastor Gunnar von Herbert, do Instituto Embassy de Vocação. O propósito do Instituto Embassy é ajudar você a descobrir e desenvolver o seu propósito de vida. Hoje eu estou aqui com meu grande amigo, pastor Alex. Ele é da Igreja do Evangelho Quadrangular, aqui em Campina Grande do Sul. Você é nascido aqui, Alex, ou não? Não, nasci em Curitiba. Vim com 6 anos aqui para a cidade. E estamos aí agora com 36 anos. E amamos essa cidade. Foi aqui que começamos o nosso ministério, começando com meu pai, desde criança. Depois fui músico, agora pastor auxiliar, tempo integral. E temos grandes projetos para essa cidade. Como é que chama quem nasce em Campina? Campinense. Campinense. Considera um campinense já, então? Considero campinense. Legal. O Alex, quando a gente sai aqui para almoçar, para tomar um café, ele podia sair vereador tranquilo que ele ganhava, porque ele conhece todo mundo aqui. Eu sempre falo isso porque eu acho que para um pastor, eu acho que é uma característica muito boa, né? Você ser conhecido no bairro, ser conhecido pelas pessoas, né? Uhum. O Alex também, ele é faixa preta em jiu-jitsu, né? Tem uma academia aqui da Grace Barra. Isso. Né? Conta um pouquinho da tua história no jiu-jitsu, cara. Então, eu, devido a uma cura que eu tive na minha vida, eu tinha bronquite asmática e quando era muito jovem, então fiz um propósito com Deus de jejum e oração nos meus 12 anos aí de idade e recebi essa cura divina. Então eu parti para essa área do esporte. Então sempre tive envolvido com o esporte e na minha adolescência para a juventude ali comecei a fazer Muay Thai, então na época lá no centro de Curitiba. Fazia onde lá? Fazia no Noguchi. Ok. Né? Ali no Relógio das Flores ali. Uhum. Então fiquei ali uns 3 anos fazendo essas idas e voltas. Quem me incentivou na época foi meu primo, né? Isso em 1970 aí. É isso, deixa pra lá, né? Não vou comentar. Bom, já falei minha idade, então não tem problema. E depois eu acabei casando e continuei ainda fazendo Muay Thai. Depois fui para musculação, fiquei um tempo na musculação, então tinha uma pizzaria aqui na cidade, no bairro, e fui comprar algumas coisas no Walmart e me deparei com a academia Grace ali na Avenida Paraná. Uhum. E entrei com meu irmão lá e acabamos já na outra semana já começando e pagamos o anual já para não ter perigo de desistência. Eu já perdi algum dinheiro fazendo isso. Dá lá para 3 meses lá de contrato e na primeira semana esquecia do resto. A gente deixou uns borrachudos lá no cheque, né? E começamos lá então. Uhum. E desde então fazem 13 anos, né? Fazem 4 anos que eu dou aula. Uhum. Aqui, então, vim para cá quando ainda era faixa roxa, dando aula, uhum. Né, incentivado pelo meu professor. E depois peguei a faixa marrom, agora a faixa preta. Esse ano foi o primeiro grau da faixa preta, ou seja, 3 anos. Uhum. Né, na então faixa você preta. está 3 anos com a faixa preta. Isso. E sempre não fui um competidor árduo ou diversos, né, campeonatos, mas sempre estive competindo e sempre me dei bem nas competições assim, né? Então hoje nós temos ali onde toca a academia sou eu e meu irmão, que também é faixa preta. Ele pegou depois do que eu, mas nós começamos juntos. Ele parou um tempo e retomou e hoje também já é formado faixa preta ali. Ele compete bastante, né? O Marcos compete mais do que eu hoje, né? Hoje eu tenho dado mais aulas, tenho focado minhas prioridades um pouco mais em outras coisas, mas eu pretendo no ano que vem dar seguimento a esses treinos também. Uhum. Que tipo de lição, fora a questão de esporte, da saúde, né? Que tipo de lição que você acha que o jiu-jitsu te ensina, cara? O jiu-jitsu me ensinou muito autocontrole. Uhum. Até porque eu tinha um histórico muito de briguento quando eu era mais novo. E autocontrole, autoconfiança. Só muda, coloca esse microfone aqui, então. Isso. Mas ele pegou, ele pega, só que ele só vai pegar melhor agora. Autocontrole, autoconfiança e
Aí também aprender a lidar com o próprio ego. Eu acho que isso é uma coisa muito importante para o ser humano. Ele deixar de lado o seu ego e saber que sem ele fazer isso ele não tem crescimento. Então eu trago até para minha própria vida cristã hoje muitas coisas da metodologia do jiu-jitsu me ensinou. Me faz ver lá na frente, uma das coisas também que esse esporte proporciona, que você tem que antecipar muitas vezes alguns movimentos para que então você tenha sucesso. E isso também eu trago na minha vida tanto profissional quanto na minha vida cristã e na minha vida familiar. Então isso me ajudou muito, né? E fora os benefícios amplos de amizade, de construir uma história também dentro do jiu-jitsu, como até hoje também sou árbitro. Esse ano não arbitrei, mas fiquei aí uns 4 anos seguidos arbitrando também em campeonatos importantes, como a seletiva da Abu Dhabi, que teve o ano passado aqui em Curitiba. E me proporcionou várias portas onde conheci muitas pessoas e sempre foi muito bom, sempre fui bem recebido, sempre tive a porta aberta em todos os lugares que eu estava ali. No campeonato de jiu-jitsu, beleza. Daí ele é um campeonato de submissão, né? Então, beleza. O cara que ele como é que fala? Submisso ou submetido? Submetido, né? Ele perde, beleza. Aí tem vários golpes, né? Chaves nas articulações, né? Sim. Pra submeter a pessoa. Você como árbitro, o cara não pontuou nesse sentido. O que mais? Como você pode pontuar mais fora as submissões? Tipo, se eu tô controlando por cima, é vantagem, desvantagem? Como que funciona isso? Quando os caras não submetem? O jiu-jitsu ele tem 2 parâmetros da luta. Ou você finaliza e acaba a luta, ou é o tempo de cada faixa você acumular pontos. Né? E o que dá ponto? Então? Acumulação de pontos significa que se eu estou por baixo, não necessariamente eu estou perdendo. Okay. Pelo contrário, quando eu faço a reversão dessa postura, dessa posição, eu acabo ganhando pontos. E cada vez que eu vou acumulando pontos, isso vai... Mas isso não quer dizer que a luta está ganha. Até porque já teve casos de... É raspagem que chama, né? Quando você está por baixo, você joga... Isso, exatamente. Tem um pouquinho de tempo, cara. E teve vários momentos assim onde as pessoas estavam ganhando com vários pontos e antes de terminar o tempo, a outra pessoa que estava perdendo por pontos ir lá finalizar. Então o jiu-jitsu é o único esporte que dá o direito do outro desistir, né? Ou seja, dar os 3 tapinhas sem ter maiores lesões. Né? O cara percebeu que tá machucando. Exatamente. Agora, a galera, eles são meio teimoso, né? Eu já vi cara assim, puxando o braço e tal e... sim. E deixa aí. No árbitro também cabe essa preocupação com a integridade física do atleta. Então, principalmente nas crianças e nos mais velhos, a gente tem essa filosofia que vem até mesmo da capacitação de preservar, né? De ter ali, principalmente com a criança que pode ter uma carreira no jiu-jitsu para não se machucar, então encaixou a posição, a gente para a luta. E dos mais velhos, por mais que sejam mais graduados, também preservar, porque já estão mais velhos, não estão aí com a recuperação tão ativa assim. Cara, eu vi um amigo uma vez, ele... Acho que quebra, né? Quando você vira para esse lado, pro lado contrário o cotovelo, né? Ou não necessariamente, ele só desloca às vezes? Às vezes é uma luxação, pode acontecer, tanto no ombro, quanto no cotovelo, quanto na mão, quanto no pé, joelho. Mas se a pessoa de repente não quiser insistir, leva o braço para casa. Ela acaba quebrando ali o osso mesmo. Caramba! E teve já casos de eu estar arbitrando e a pessoa quebrar o braço por não querer se submeter a bater, né? No caso. E outras aí, quando é pescoço, acabar desmaiando, apagando, que a gente fala. Vai naná. Você já dormiu alguma vez, cara? Nos treinos já. Já. Mas por quê? Porque você não queria bater, não percebeu? Você
acostuma com o limite do seu corpo. E nesse caso, as 2 vezes, uma eu não quis bater mesmo, e a outra eu não vi que ia pagar e acabei pagando, acordei e no meu entender eu tinha defendido a posição e estava na posição melhor. Eu acordei com o professor balançando as minhas pernas. Tá, mas nesse caso, o que faz apagar? Você impede, por exemplo, a respiração numa chave de braço, no pescoço. Armlock, no pescoço, né? Mata-leão. Alguma coisa que use a lapela. Tá. Algum golpe com a lapela, ele acaba não oxigenando o cérebro. Mas essa é a questão. É porque não entra ar pro pulmão ou você prende o sangue de pro cérebro? Ele pega tanto a artéria quanto a asfixia, né? O asfixiar que dá agonia, né? Isso, que acaba daí o cérebro desliga. Então, legal. Quando você pega a artéria, você não percebe. Tipo, você não asfixia. Você pega só a artéria. Às vezes você quando não pega percebe. a veia arterial, às vezes você percebe, teu corpo dá sinais. Mas às vezes pode ser tão rápido que você acaba apagando e não vê. Foi um desses casos meu. Que coisa louca, hein? Muito legal. Muito bom. Me fala um pouquinho sobre esse ano, cara. A gente tá no final do ano agora. A gente tá gravando esse podcast, acho que é dia 28 hoje? Ou 26? 28 já, né? Então a gente tem aí 3 dias pra gente acabar esse ano. Qual que é um resumo que você faz desse ano pra você? Pra mim esse ano foi muito bom, por mais que eu não tenha partido dessa área mais forte do jiu-jitsu, mas foi consolidado muito bem os alunos, alguns deles se tornaram atletas. Esse ano foi um ano muito feliz em algum momento no jiu-jitsu, pelo fato de uma das alunas do Marcos, da escola, ter ido para Las Vegas e lá então tá lecionando lá como instrutora, né? Ela também se deu muito bem nas competições, foi campeã, né, brasileira, foi campeã europeia e tá indo muito bem nas competições e fora os campeonatos aqui paranaenses, né? E então você vê a semente germinar em outros lugares e para ela foi uma porta aberta aí que aconteceu. Fora outros atletas que foram muito bem esse ano, ganharam os seus primeiros lugares, segundos lugares aqui no Paranaense. Meu irmão também disputou o Open, disputou outros campeonatos importantes. Então, nesse quesito jiu-jitsu, assim, esse ano eu mais fiquei como professor mesmo e como instrutor de alunos, né? Vocês ensinam no gi ali ou é só com o gi? A gente tem uma metodologia, tem um currículo em que a gente segue esse currículo. Então, para participar do no-gi, geralmente é da faixa azul para cima. Por mais que tenha competições da faixa branca, a gente foca muito nisso, né? Mas a gente faz, no treinamento de competição, faz todo mundo junto e acaba também pegando essa perspectiva aí de no-gi. O campeonato mais importante hoje do jiu-jitsu é o Abu Dhabi? É um dos, né? dos. Hoje é o Mundial. O Mundial e o Europeu. São os mais importantes, né? E depois vem outros campeonatos aí. Legal. Eu te conheci através de um amigo que eu fiz o último podcast com ele, que é o Josadaki, né? Você conhecia o Josa de algum tempo já, né? Eu conheci o Josadaki há muito tempo atrás. Meu pai é pastor, já há 32 anos aqui na cidade, mas ele ajudava meu avô no Boa Vista. E eu conheci o Josadaki, eu era ainda jovem. Então a gente teve um projeto que foi implantado aqui na época que se chamava Projeto Fulemon, né? E esse projeto foi muito bom na época que a gente implantou e a gente pretende dar seguimento
esse ano que vem, agora 2018, a voltar com esse projeto. Dá um resumo desse, para eu entender, que eu não conheço mesmo. Eu sei que eu acho que o Helmut trabalha com esse projeto bem forte. Sim. Na igreja dele, um outro amigo que a gente tem em comum, né? E eu sei que tem alguma coisa a ver com as pessoas que estão chegando novas na igreja, né? Sim. Visitantes. Como que funciona o Filemon? Ele tem a preocupação de cuidar bem, não só da questão do visitante, mas a questão ampla do cuidado mesmo, né? É baseado no livro de Filemon, né? Da história, aonde uma pessoa acabou enganando a outra, né? E foi embora. Então, outra pessoa acaba pegando esse homem que tinha enganado em certo lugar e ele discipula, ele dá dignidade àquele homem e envia para onde ele tinha sido fugido, né? E a carta que é feita, então até constrange quem está recebendo de volta, né? Seria a carta mais ou menos assim, dizendo assim, aquilo que ele ficou devendo, põe na minha conta, porque eu vou pagar. E eu quero que você receba ele como você estivesse recebendo a mim, né? Ou seja, dando toda a possibilidade e todo o amor que ele não tinha, porque saiu com uma certa revolta de quem ficou com a dívida, né? E então trata dessa questão do visitante, mas trata também a questão do cuidado em si. Do visitante principalmente, e uma das frases desse projeto é fechar as portas do fundo da igreja, ou seja, não perder ninguém que vem até a igreja e que ela saia por qualquer motivo de descuido, né? Mas um cuidado mútuo, né? De quem está participando desse projeto. E como é que é feito esse cuidado? Esse cuidado, no primeiro momento, é uma boa recepção. Depois tem uma outra parte onde as pessoas dão seguimento no cuidado, ou seja, numa ligação. Hoje, com a mídia muito rápida, temos o WhatsApp, temos o Facebook, e essa pessoa então cuida, né? 3 fases, né, que se fala até nesse projeto, que é pescar o peixe, limpar o peixe e o outro é preparar. Né? Então são 3 fases onde é separado, né, esse cuidado primeiro, depois o segundo cuidado, que é o limpar. O primeiro é a recepção. Isso, é o pescar. Que é o pescar. Isso. O que é o limpar o peixe? O limpar o peixe é você falar da vida cristã, já incluindo ele nessa vida. A importância do batismo, a importância dos dons espirituais, a doutrina da igreja. E depois o preparar o peixe é preparar para que ele reproduza e tudo isso que ele vivenciou, né, nesse projeto. Muito legal, muito bom. Então a gente se conheceu através do Josedac, num curso que vou ter que confessar aqui agora, né? Eu gravei com o Josedac por 1 hora e quase mais de 1 hora um podcast falando sobre esse curso que é o Atreve, e eu gravei pelo meu tablet e ainda através do programa lá, ele estava no Maranhão e eu aqui em Curitiba tentei gravar através de uma conversa de Skype, e acabou que o programa ele gravou bem bonitinho as imagens lá, mas não gravou o áudio que eu precisava. Aí então, Josa, se você ouvir, desculpa, a gente vai ter que gravar de volta, tá? Sobre o Atreve. E vamos ver se a gente encontra uma solução para como a gente pode fazer uma gravação à distância. Pelo que eu entendi, a maioria dos aplicativos, eles bloqueiam o áudio uma vez que você liga pelo Facebook ou pelo Skype ali, ele faz esse bloqueio. Eu acho que deve ser uma forma de proteger, né? Porque você não sabe talvez que eu estou gravando, né? Então, eu acho que os próprios aplicativos de comunicação já têm essa defesa contra a gravação de áudio, então tem que achar uma solução. De qualquer maneira, a gente se conheceu através do Atreve, que é um curso para pastores e líderes, onde haviam outros pastores lá com a gente, mas você me chamou para conversar um dia, para te tomar um café, e a partir daí a gente fechou uma parceria que praticamente toda semana a gente se encontra para bater um papo, para conversar e etc. Nisso,
eu descobri que você é um cara que ama leitura. Né? Você, inclusive, assina algumas boxes, né, que você recebe livros mensais, né? Qual que é essa? Vou fazer uma propaganda de graça para eles, se quiserem patrocinar a gente depois. Na verdade, foram duas coisas que marcou esse ano e que me ajudaram muito nessa questão ministerial, que até posso falar que ministerialmente foi o melhor ano da minha vida. Legal. Um ano muito de conhecimento, de muitos projetos. E uma dessas coisas foi o Bibotalk, que seriam os podcasts que a gente está fazendo propaganda de graça para eles, mas que contribuiu muito. E então lá eles comentaram sobre uma box que estavam lançando no mercado. É deles ou eles só Não, eles são parceiros. Okay. Hoje até eles têm essa parceria até de fazerem podcasts em cima da box que vai acontecer o ano que vem. Essa box ano que vem não, o mês que tá para vir, né? Então essa box é como se fosse um presente para você mesmo. Tá. Você paga um valor X e recebe um livro que lançaram recentemente, que não está ainda nas livrarias, que você recebe. Tem esse diferencial, é sempre um livro que você não vai achar fácil ele numa livraria. Exatamente. Legal. Eles procuram, assim, antes de chegar na livraria, mandar para aqueles que são assinantes. Vem sempre um livro, vem um postzinho, tipo um flyer, tipo uma revistinha, falando sobre o livro, falando também sobre missões, que parte desse valor então vai para missões também. Legal. Vem falando sobre lugares para se visitar e também vem sempre um marcador de Bíblia ou de livro, né? Sempre um brinde. O brinde às vezes é um livro, um segundo livro. Ou alguns produtos da box mesmo, né? Junto também vem um Bíblia Art, que se chama, que é um postzinho, um pôster, né? Dos reformadores da igreja. Legal. E atrás vem então a história de cada um deles. Você está colecionando esse aqui? Já tem uma boa coleção ali. Quantos teve já? Tem mais de 6 lá, né? Eu acho que tem uns quase 10. Legal pra caramba. Você lembra qual foi o último livro que veio na caixa? Esse último mês agora eu deixei passar. Acabei não... O último que você pegou? O último que eu peguei foi Cristianismo Equilibrado, do John Stott. Você já leu ele? Já li ele. Muito bom. Um livro muito prático. Depois desse livro eu comprei, né? Fora esse, o Box 95, eu comprei a parte, depois o Crer é Pensar, que também já li, e também muito bom, do mesmo autor, John Stott. Cara, sabe que deixa eu ver, tem umas 3 semanas eu tava no gabinete e eu tava fazendo trabalho lá que era meio mecânico, né? Enquanto isso eu tava ouvindo o Bible Talk falando sobre cristianismo puro e simples, do C.S. Lewis. Já viu? Já viu esse podcast? Já. Eu até, depois desse podcast, comprei o box do C.S. Lewis. Então, eu preciso comprar, cara. Você começou já a ler o livro do desse Cristiano Puro e Simples? Não. Eu li a Abolição do Homem. Que ele tem vários, né? De apologética, né? Isso, tem os 4 Amores também. Né? E tem mais um outro que eu não vou recordar agora. Desse box vem 4 livros. Né? Poxa. Eu peguei até, justamente fazendo mais uma vez a propaganda para eles, mas na Amazon, pelo Bibotalk, você tem descontos lá em alguns livros. Legal. E teve aquele Black Friday, eu entrei por lá, então comprei esse box super barato. Ele geralmente estava em torno de 100 e pouco, paguei acho que 69, 70 reais. Com 4 livros. Com 4 livros do C.S. Lewis. Que é um e box. Nesse veio o cristianismo puro e simples. Isso, ele vem também. Pois é. Eu tô lendo agora um livro chamado O Modelo Social do Antigo Testamento. A autora é a... Puxa vida, fugiu agora. Eu sei que o último nome dela é Cope. Puxa, me esqueci o nome dela agora. Mas... um livro fantástico, cara. E o próximo livro que eu preciso ler depois desse é o Cristianismo Puro e Simples. Porque ele fala justamente
sobre o papel do cristão no mundo de hoje, né? Ele escreveu esse livro na Segunda Guerra Mundial, não sei se você sabe. Não. Mas o que acontece? O governo da Inglaterra pediu que ele fizesse um devocional com os soldados, né? E aí ele fez uma série de programas de rádio que os soldados que iam para a guerra, eles ouviam esse devocional. E aí o Cristianismo Puro e Simples, ele é uma coleção desses programas de rádio, dessas pregações que foram feitas nesse programa de rádio e colocado dentro de um livro, né? Então eu fiquei apaixonado assim pelo assunto, porque apesar de ter sido escrito na Segunda Guerra Mundial, ele é muito atual, principalmente com o propósito da Embassy de trabalhar a igreja conquistadora, uma igreja para fora, né? Uma igreja que ela toca as mais diferentes áreas da sociedade. Então esse é um livro que eu preciso ler demais, cara. Já vi alguma livraria e encontrei ele já para vender. Eu preciso comprar ele mesmo. E beleza, então o último livro que você leu foi o do John Stott. Qual que é o nome mesmo do livro? Cristianismo Equilibrado. Cristianismo Equilibrado, tá. Qual que é o que fala esse livro? Esse livro fala de você equilibrar a vida num todo. A parte emocional com a espiritual, a parte até que entra da Igreja Católica, que nós acabamos aderindo com evangélicos, do profano e do sagrado. Fala sobre esse tema sobre também. Esse tema também. Dualismo. Dualismo. E no final ele faz como se fosse uma entrevista, né? E ele fazendo as respostas de todos, o equilíbrio disso tudo, né? Das pessoas. O primeiro tema ali, se eu não estou errado, ele fala dessa questão de tem pessoas que são muito voltadas à questão espiritual e sem ser racional, né? E tem muitas pessoas que são racionais demais, que não se permitem serem espirituais. Então ele fala muito sobre o equilíbrio cristão em toda a perspectiva da vida, né? Da vida cristã e da vida do ser humano mesmo, né? Então basicamente o equilíbrio entre a vida espiritual e a vida do dia a dia mesmo, rotineira. Exato. E saber que antes de tudo, a gente tem uma postura a mostrar ao mundo do equilíbrio. Entender que Deus é uma pessoa equilibrada. Fala sobre a religião e fala sobre a conversão também, que são duas coisas bem questionáveis e que as pessoas não equilibram, né? Ou elas são religiosas demais, que você vê as pessoas matando pela religião, e as outras tratando a graça como uma desgraça. Então tem um equilíbrio muito grande ali, por mais que sejam poucas páginas, mas são bem retratadas ali, você consegue entender muito bem sobre o equilíbrio. Como que é a tua rotina de leitura? Eu comecei lendo um livro, né, por mês. Então eu sempre gostei de ler e estudar o livro, né? Depois eu comecei a aumentar. Então hoje eu consigo ler 5, 6 livros ao mesmo tempo, né? Às vezes eu paro termino outro e assim vai. Agora o livro que mais me marcou esse ano seria A Treliça e a Videira. A Treliça? Treliça e a Videira. E a Videira. Isso. Tá, eu te perguntei fora aqui do podcast o que é treliça, mas eu acho que vai ter muita gente que não mora no campo que não sabe o que é treliça, né? Então explica de volta o que é treliça. A treliça, a normal, ela é um objeto de madeira. Tá. Uma estrutura? Uma estrutura de madeira onde é se colocado para que a videira cresça, né? E é normal você ver no campo isso, onde se produz, né, a treliça como estrutura para que então a videira possa crescer e ela ter aonde se apegar ali para ter um parâmetro para onde ela vai crescer sem cair seus ramos, sem perder o fruto. Então ela precisa de uma estrutura.
Videira é a planta que dá uva. Isso. Tá. Eu vi falar já a palavra parreira, já ouviu falar? Já. Tá, mas você sabe qual que é a diferença ou é uma palavra similar, sei lá? Parreiral e a questão da videira creio que é a mesma. Hoje se usa até métodos de fios, né? Mas não deixa de ser uma treliça. Para treliça. Eu tava... Esse final de semana eu fui convidado por o pessoal até da igreja aqui, né? Que é os pais do Adilson. Eles têm a fazenda aqui em Quatro Barras, né? Tem uma chácara. E eles têm uma parreira, tem uma videira com a treliça lá. Então tá bem vívido assim na minha mente como que é a treliça, como que é a videira fica, né? Inclusive daí eu tava com outro amigo meu e ele falou, olha, precisa dar uma parada aqui em algumas folhas e tal, para ela poder crescer melhor. Esse livro da treliça e da videira, qual que é o tema dele central? O tema dele até eu anotei aqui para não esquecer, mas fala da mentalidade do discipulado que muda tudo. Se eu não me engano, os escritores são Colin Marshall e Tony Payne. Fala de uma perspectiva de discipulado, que muda a mentalidade, e fala da igreja vigente, que muitas vezes se preocupa com a estrutura e acaba se esquecendo o que é mais importante, o que é a vida, na verdade, é a videira. A estrutura é somente uma desculpa para se apegar onde a videira cresce. Ela é importante, mas o que vai contar do fruto, o que vai se reproduzir, é a videira. Legal. Eu tenho um pastor que eu admiro pra caramba, cara, chamado Francis Chan. Já ouviu falar dele? Já. Um chinesinho nos Estados Unidos. O Francis Chan, cara, ele foi pastor por muitos anos na Califórnia, se eu não me engano, numa igreja num lugar muito rico. E ele se viu numa estrutura enorme, né? E dentro dessa estrutura, eles chegaram no momento que eles estavam pensando em construir para expandir mais a igreja, né? E ele começou a pensar sobre os gastos que a igreja teria para suportar mais de 3.000 pessoas que eles tinham na época, algo nesse sentido. E ele ficou muito incomodado, cara, em ver o tanto que a estrutura, o espaço que a estrutura ocupa dentro de uma igreja, né? Você ter que construir e levantar recursos para isso. E ele teve uma inspiração, cara, que eu achei muito legal. Só que eu fiquei pensando como que isso poderia funcionar em outros lugares, né? A Califórnia, dependendo do lugar, é um lugar muito seco, porque chove pouco. Ele falou, que tal se a gente construir um parque para a cidade? E dentro desse parque a gente se reúne no domingo, aí a gente almoça com a família ali, a gente se reúne para fazer um culto, a gente faz nossos pequenos grupos, mas a gente vai dar um presente para a cidade. Eu achei fantástico essa ideia de você, querendo ou não, desvalorizar um pouco a estrutura física que a gente está acostumado a ter, né? Até tá tão já intrínseco na nossa mente a necessidade da estrutura, que é difícil até pensar numa igreja como que ela funcionaria se ela não tivesse um prédio, né? O que mais que fala sobre a questão da estrutura? O que mais fala sobre esse livro? Esse livro retrata justamente isso. Ele não menospreza a estrutura, até porque entendemos que é importante ter um lugar onde as pessoas se reúnem para terem comunhão, e isso é feito no templo, onde as casas não suportavam mais. E isso não é diferente hoje da vida cristã, do evangelho em si. Mas ele retrata que às vezes as pessoas estão mais importadas
com a estrutura, seja a estrutura de eventos, a estrutura de grupos, a estrutura até mesmo de projetos, e se esquece que a videira precisa estar ligada à sua fonte. E a fonte da videira é o discipulado. Ele faz você voltar a entender o propósito da videira, que ela precisa estar ligado. E quando se fala ligado, a videira verdadeira, que é Jesus, em que fez discípulos, e o discipulado precisa ser contínuo, seja ele com grupos pequenos, seja ele na estrutura, ou seja, ele tem que continuar produzindo, né? Ele muda a mentalidade de você achar que você só produz dentro da estrutura, mas você pode produzir com a estrutura por trás, porque a estrutura ela é importante, mas ela tem que desaparecer. Essa talvez seja o maior olhar que a gente tem que ter. A estrutura é importante, mas na treliça que ela é saudável e que ela está ligada realmente a videira começa a crescer no meio da treliça e ela ganha corpo, e quando ela ganha corpo significa que a treliça desaparece. E isso é o que esse livro retrata, em que nós precisamos mudar a nossa mentalidade de estrutura para o crescimento. Dentro dessa questão da própria treliça, da estrutura, a gente vê na igreja tradicional, né, na nossa igreja brasileira, tanto quanto a mundial, a necessidade de um pastor, e muitas vezes é jogado a responsabilidade do discipulado para a estrutura do pastor que está recebendo da igreja, né, para que ele discipule as pessoas, né? E é uma coisa que é praticamente impossível, né? A gente não consegue discipular mais do que 5, 7 pessoas. É muito difícil você entregar a tua vida, porque discipulado é isso, né? Você dar vida, né? Você entregar a vida sua, passar tempo com mais do que um grupo pequeno de pessoas, né? E a igreja, conforme ela for crescendo, se você descarrega no pastor tudo isso, toda essa responsabilidade, é meio que natural. Então, beleza, tem que discipular todo mundo? Então, a gente vai fazer uma reunião num domingo à noite, onde eu prego, e vocês vão todos ouvir aquilo que eu tenho para falar. Eu acho que isso é mais ou menos o histórico de como a gente chegou até aqui, né? Mas o ideal é que talvez os membros, as pessoas da igreja, o corpo todo de Cristo entenda a necessidade do discipulado, né? Não é uma questão de vocação de discipular, né? Acho que todas as pessoas devem discipular, né? Na verdade é uma missão, né? O discipulado é uma missão, mas é a negação de si mesmo. Enquanto você não nega a si mesmo, você não pode ser discípulo. Enquanto você não nega a tua vida cotidiana e até os seus familiares, como a própria palavra de Deus diz, né? Você não pode ser discípulo. Então, esse livro foi uma das ferramentas também que me ajudou a olhar de maneira diferenciada o discipulado. Outro foi o próprio curso que a gente fez em comum, que é o Atreve, onde surgiu a nossa amizade, mas que fez também entender a perspectiva do que realmente é igreja, do que é movimento, e de como reproduzir cada vez mais o discipulado, não pensando numa igreja cultica, que seria a estrutura, né, de sobrevivência, mas pensar no reino em si, ele expandindo com qualidade, e a qualidade do reino, eu acredito que ele se expandindo é pelo discipulado, né? Recentemente, depois desse livro, já tive a oportunidade, que você também estava presente, do próprio Josadak, junto com o mentor dele, o David, né, que lançaram a Bíblia do Discipulado, que é mais uma ferramenta muito importante. Excelente. Né, que faz uma capacitação de como usar então essa ferramenta, e que também serve para um discipulado. E quando esse ano eu entendia a importância de não ficar só na estrutura, mas compreender que a videira cresce através
do discipulado, que as pessoas se firmam, que as pessoas até convertem os seus corações, que tem o cuidado mútuo entre elas, e como você ressaltou aqui, não consigo fazer isso num dia de culto com 300, 400 pessoas. Isso precisa ser reduzido num grupo pequeno, mas que é saudável. Olhar essa perspectiva até estratégica de Jesus, ver que começou com 12 pessoas, e dessas 12 então foi reproduzido o discipulado, né, em outras pessoas. E o que me chama muita atenção no discipulado é isso, né? Eu faço, vocês veem, vocês fazem junto comigo e depois vocês fazem sozinhos. Legal. Muito bom mesmo. Como que você está trabalhando o discipulado hoje na igreja que você está inserido? Então, a princípio eu separei praticamente por idades, porque idades vão se conversar, a linguagem praticamente é a mesma. Separei até por não sou machista, tá? Mas separei por até mesmo sexo, masculino e feminino. E teve um terceiro grupo, então, que a gente tem a banda do louvor aqui da igreja, dos músicos, então a gente fez misto, como existe mulheres juntas, mas a princípio comecei com homens e mulheres diferentes, né? Grupos separados em 8 a 10 pessoas, e finalizamos esse ano já com a perspectiva de eles reproduzirem juntos ano que vem, nós, né, cada um, eu junto com cada grupo, ou seja, são 16 grupos a mais, discipulando mais 8 pessoas cada um. Legal. Cara, acho que a melhor experiência que eu tive com o discipulado foi com a minha esposa, com a Dani, né, que eu ganhei ela para Jesus, e ela era muito faminta, sabe, de conhecer mais sobre Deus, e nisso a gente estudava a Bíblia junto, né? Então todo o início ali do todo discipulado inicial, quem deu para ela fui eu, né? E o mais legal dessa experiência para mim foi a questão dela estar totalmente faminta, né? Você trabalhar com alguém que está, poxa, com vontade de aprender, né? Aí vem aquela questão, né? Isso é muito bom fazer com pessoas que são novas convertidas, né? Qual que é o desafio que você enxerga para discipular pessoas que já são crentes de algum tempo, assim, que já nasceu na igreja, que já está convertido há algum tempo? Então, uma da parte que eu entendi do discipulado é que o cuidado é muito além do que é proposto. E o discipulado é o cuidado no grupo, mas também individual. E isso faz você entender que para você se doar, você precisa ser discipulado. Ou seja, não existe um discípulo sozinho que discipula todo mundo, né? Existe sempre alguém discipulando você, e você discipula outras pessoas. E isso no modo cristão e até do evangelho hoje é muito difícil, né, de você implantar a mentalidade, porque as pessoas estão acostumadas ao imediatismo, né, as coisas serem muito rasas, muito superficiais, e o discipulado não, ele faz você olhar o aprofundamento das escrituras e também não só você aprender, mas você praticar, principalmente. O discipulado faz você reproduzir isso, praticando primeiro na sua vida e depois praticando, fazendo com que outros também pratiquem aquilo que você estava praticando, porque isso foi bom. Uma das palavras que eu me recordo que gravou muito no meu coração foi que aquilo que a gente reproduz, ele não fica só na perspectiva do nosso olhar, mas vai muito além daquilo que a gente imagina. Então, aquilo que eu discipulei hoje, uma pessoa, talvez amanhã ela não esteja comigo, mas ela vai reproduzir isso em outros lugares, porque ela vive uma vida cultural de discipulado, né? E isso marca muito a vida das pessoas, o cuidado. O desafio maior, então, talvez é
fazer essa mudança de mentalidade para uma pessoa que estava acostumada talvez a consumir, né? Isso. Você vê na igreja ali e você consome a palavra, você interpreta da tua melhor maneira, né? E depois você sair com a tua vida do dia a dia. O discipulado, ele é um estilo de vida. Exato. Né? Ele é uma missão, na realidade, que você leva. Então você trabalha para você poder discipular outras pessoas. Você tem relacionamentos para você ter desculpas para discipular outras pessoas. E o discipulado também trata muito do teu caráter. Uhum. Você acaba entendendo que você precisa ser um bom testemunho. Uhum. O discipulado faz com que você, talvez usando até as palavras do próprio Jesus, dizer para o teu discipulado, né, até quando vou estar com vocês. Uhum. Tem um momento em que eu vou ter que deixar vocês e vocês vão ter que preparar outro. Uhum. Né? E chega esse momento. Uhum. E isso é importante porque há muito campo para isso. Uhum. Né? E eu vejo o reino de Deus se dissipando no discipulado, fazendo uma reflexão histórica de hoje, né? O meu pai, quando veio para cá, ele foi discipulado pela minha avó, Uhum. né? E a porta de entrada foi o namoro com a minha mãe. Então, além de ser discipulado, ele viu ali como se fosse até um projeto que eu quero citar aqui, o projeto Timóteo, que talvez não tinha sido uma teoria colocada ali, mas que já aconteceu na vida do meu pai. Ou seja, Uhum. a minha avó acabou não só discipulando meu pai, mas levando ele para o campo para ver como é que acontecia. Então ali havia libertações, havia cura nas casas. E quando ele veio para cá, então, como missão, como congregação, e fazia discípulos aqui em Campina Grande, isso ficou muito fácil, porque já era uma coisa cultural na vida dele. Então fica mais fácil você reproduzir no outro aquilo que você já está vivendo. Consequentemente, eu fiz parte também dessa história, mesmo que criança, fui crescendo nesse princípio, talvez hoje mais claro com essa questão teórica e prática junto. Ferramentas que Exato. Faz com que você entenda que você foi discipulado também. E que hoje se torna mais fácil você cuidar de outras pessoas. Porque o discipulado é um cuidado mútuo entre tanto o discipulador quanto o discipulado. E que ele vai frutificar isso em outras vidas. Legal. A gente estava tendo na live ali, alguém escreveu alguma coisa. Quem escreveu o que ali? Foi a Cleia. O que ela falou? Diz assim, muito boa pauta. Pastor Alex, qual o livro bem esclarecedor sobre a graça? Pode me indicar um bom? Tem algum que você quer indicar para a Cleia? Sobre a graça? Olha, eu tenho um livro do Jonas Madureira que ele não necessariamente vai falar só sobre a graça. Poxa vida, deixa eu lembrar o tema do livro agora. Só para, se você não lembrar, ela é tua membro aqui, né? Sim. Então, Cléia, se estiver ouvindo, não se preocupe. Se não lembrar, cobra ele depois, que ele consegue te indicar melhor. Eu acho que eu vou passar depois. Poxa vida. Inteligência Humilhada, Cléia. Okay. Inteligência Humilhada, do Jonas Madureira. Até tive o prazer no lançamento do livro ali na PIB que ele fez, de estar presente. Legal. Foi um livro também que faz você entender muito a questão da graça da nossa vida. Então, eu super indico o livro do Jonas Madureira, Inteligência Humilhada, que também veio na box. Né? Esse também veio de presente para mim. Que legal, cara. Muito bom. Então, esse foi o livro, esse livro eu preciso lembrar que é uma palavra que não é comum pra gente, né? Da videira, mas qual é a palavra que vem? A treliça e a videira. A treliça e a videira. A treliça e a videira foi o livro que mais te impactou esse ano. Mais me impactou assim, na